Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Meu nome é Jackson Henrique, sou professor no Instituto Federal de Rondônia e vamos estar falando hoje sobre um assunto muito legal, que são as expressões regulares dentro da linguagem SQL, né, aplicada a banco de dados, é o que a gente chama também de regex, ou então R-like. Muito bem, vamos lá. Então, as expressões regulares são nada mais que padrões de caracteres, tá? Que nós utilizamos para fazer buscas, tá? Dentro, da nossa base de dados. Eu costumo dizer que as expressões regulares, o regex, ele é uma espécie de like turbinado, né? Então, no like, a gente já aprendeu o like, né? Então, a gente relembrando aqui rapidamente, então a gente tinha ali, né, a estrutura de um like. Então, a gente fazia uma condição, por exemplo, de nome, né? Eu podia pegar aqui um atributo nome, like, e eu poderia pegar aqui, por exemplo, os nomes que começavam com A. Então, a gente conseguia fazer, né, condições muito legais usando o like, onde ele retornava caracteres que ou começavam com a letra ou que continham uma letra, né, com a porcentagem dos dois lados, ou então que tivessem ali uma quantidade X de caracteres e eu não soubesse esses caracteres, por exemplo, eu quero pegar aqui um exemplo aqui de data, por exemplo, data de nascimento, eu poderia usar um comando, por exemplo, para eu não souber, eu quero todo mundo nascer no dia primeiro, independente do mês, então eu poderia usar então aqui o underline, né? Então, o underline ele substitui apenas um caractere. Então, o like, ele é muito poderoso, muito maravilhoso, só que ele tem limitações, porque o like eu tenho o porcentagem, né, que ele substitui qualquer caractere, né, dependendo da posição dele, e o underline que vai, né, substituir apenas um caractere, certo? Então, fazendo a comparação com like, basicamente é isso. Então, R-like, ele é necessário quando a gente não consegue, né, fazer as verificações com porcentagem e o underline. Legal? Ah, no MySQL, né, que é o assunto, é o SGBD que a gente usa aqui nas aulas, ah, o regex, ele é chamado de regex-p, e ele é usado para, né, encontrar esses padrões, principalmente em strings. Na verdade, não só qualquer coisa que tem um formato de string, que eu costumo dizer para os alunos que sempre é o que está em aspas simples, ou seja, um varchar, né? Uma data de nascimento, um date, um time que está em uma hora, né, que tem aspas também. Então, tudo que tem aspas simples, a gente consegue aplicar o regex. No MySQL, a gente consegue também aplicar o regex em números, tá? Então, dependendo do regex que você faz, ele consegue identificar legal, trabalhar ali também com números do tipo int, por exemplo. Beleza? Então, como eu falei, né, no MySQL o regex também consegue trabalhar com inteiro, com float, com decimal. Beleza? As aplicações variam bastante, mas geralmente a gente usa muito regex, e regex é uma biblioteca que não existe somente no SQL, vale ressaltar. Isso é uma biblioteca de códigos que existe em outras linguagens de programação, como JavaScript, por exemplo. A gente usa muito regex para fazer validações, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer uma consulta para eu verificar se tem algum nome, algum CPF, por exemplo, que está fora da máscara padrão, né? Ou se o CPF está na máscara padrão, que seria a máscara padrão de CPF, só para a gente lembrar que a máscara de CPF, três números, né? Três números, um ponto, três números, tracinho, dois números. Então, quando a gente tem, né, esses caracteres que formatam um campo, a gente chama isso na informática de máscara. Então, aqui eu tenho uma máscara de CPF, por exemplo, a máscara de CEP, por exemplo, é cinco dígitos, tracinho, três dígitos. A máscara de telefone, né? Então, eu tenho aqui, entre parênteses, DDD, depois espaço, tenho aqui quatro dígitos, depende do teu telefone, né? Traço e aqui mais quatro. Então,
a gente usa muito regex para fazer essas verificações se determinado campo está ou não em um determinado padrão de máscara, tá? A gente consegue, então, fazer filtros de registros por padrões numéricos e alfanuméricos e dar palavras ou frases específicas, tá? Algumas considerações legais sobre regex é que, relacionadas a desempenho, expressões regulares podem impactar no desempenho das consultas. Então, né, se eu faço regex, desculpa, muito elaborados e que envolvam uma quantidade muito grande de tabelas, né, eu vou ter um regex uma consulta muito pesada. E aqui tem um ponto importante, é que quando a gente tem consultas em múltiplas tabelas, principalmente uma consulta muito complexa, que fazem uso de regex, a gente não consegue indexar elas, tá? Então, a gente não vai poder indexar logo, a gente não vai conseguir melhorar o desempenho dessas consultas, tá? E a legibilidade também, expressões regulares devem ser claras e documentadas para facilitar a manutenção. Então, às vezes, se você ficar montando condições com expressões regulares muito grandes, fica difícil de interpretar aquela expressão regular. E além disso, é um conhecimento que não é tão comum assim, tá? E não é todos os cursos de banco de dados que ensinam regex. É, por exemplo, aqui no Instituto Federal, a gente trabalha regex, por exemplo, consulta de expressões regulares, somente no ensino superior, por exemplo, né? E já em banco de dados 3, que já é uma disciplina no final do curso, né, da graduação, né, em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, não é um conhecimento muito comum de se encontrar. Muito bem. Então, a sintaxe padrão aqui para a gente usar um regex. Então, como eu falei, a gente usa muito regex em consulta. Então, que seria um select, aqui um exemplo, né? Um select é um atributo, from tabela, onde aí aqui é a nossa condição, ó, atributo, e aí aqui regex p. Então, é igualzinho como a gente estivesse usando um like, né? Então, em vez de ser like, vai usar o regex p, ou o r-like também funciona, tá? E aí aqui, entre aspas, a expressão regular que a gente vai montar, beleza? Bom, agora vamos então para a prática de exemplos, tá? Com ah, um banco de dados, chamado um banco de dados aqui de um exemplo de um cinema. Quem estiver assistindo aí no YouTube e tiver interesse, tá? Nesse banco de dados, me manda um e-mail que eu respondo e envio para você o script, tá bom? Mas os exemplos que eu vou mostrar a seguir com os operadores, né, que são os operadores que vão montar as expressões regulares, todos funcionam nesse exemplo, beleza? Muito bem, então vamos lá, vamos começar. Circunflexo, que esse é o mais comum de todos. Então, o caractere circunflexo ele indica que a busca deve iniciar no começo da cadeia de caracteres. Exemplo: liste todos os clientes cujo nome comece com a letra A. Então, aqui eu vou fazer um select numa tabela cliente, como exemplo, ó, select o nome do cliente, from cliente, onde o nome do cliente, regex, entre aspas, porque a gente está trabalhando com string, com caracteres, né? Entre aspas, olha só, circunflexozinho A. Ou seja, tudo que começar com a letra A, entendeu? Ele vai retornar. Esse regex seria o mesmo efeito, por exemplo, de um like, por exemplo, ele seria o mesmo efeito desse like aqui, por exemplo. Se eu tivesse aqui nome, like, por exemplo, a porcentagem, certo? Então, olha só, esse seria o mesmo efeito, tá bom? Ah, professor, por que você está ensinando um regex, está falando de regex, mas se o like se resolve o meu problema? Porque vai ter coisas que o like vai ser limitado. Essa parte é uma parte que os dois compartilham a mesma função. Então, aqui para você ter alcançar esse objetivo, você poderia tanto usar o circunflexo usando o regex, ou então usar o like ali com o porcentagem, beleza? Então, quando a gente quer fazer buscas que comecem com uma determinada letra ou expressão, tá bom? A gente vai então usar o, o joguinho da velha. O joguinho da velha, não, desculpa, perdão, o circunflexo. Segundo, cifrão. Cifrão é basicamente o oposto, só que agora o cifrão é quando a gente quer uma busca que vai terminar com um determinado caractere. Então, por exemplo, liste os clientes cujo nome termina com a letra U, tá? Então, se for para terminar com a letra U, então seria regex, nome, a condição, né? Nome, regex, U, jogo da velha. Oh, desculpa, cifrão, tá? Não tô com o jogo da velha na cabeça. O cifrão. Então,
tudo que terminar com U, então se ele buscar lá o nome, né, João da Silva Augusto, né, ele vai retornar esse registro que terminar com U, beleza? Então, o circunflexo é quando eu quero fazer uma verificação que começa com a letra. O cifrão quando termina com a letra. Tranquilo, né? Muito bem, ponto. O ponto ele vai representar qualquer caractere. Esse ponto ele tem o mesmo efeito do underline lá do like, né? Então olha só, lixe os clientes nascidos na década de 70. Olha que legal. Exemplo, implementação. Aqui no select, né, na tabela cliente, onde a data de nascimento, regex. Olha só, eu vou fazer uma verificação a partir do começo dos caracteres. Então, ele vai verificar o começo que tenha, não importa os dois primeiros caracteres, 7. Então, aqui, o que que ele vai verificar aqui para gente? Ele vai verificar uma data, né? E tudo que tiver aqui 1900, o que vai importar para ele é a letra 7. Então, o que tiver aqui, se for, por exemplo, 2070, ele vai retornar, entendeu? Então, se for 1870, ele vai retornar. Então, esses dois dígitos começando não importa, e esse daqui também não importa. Ele pode retornar tanto os 1970, o 1, ou o 2, ou o 3, não vai importar, porque eu estou verificando somente o começo. Então, só vai importar para mim o que está no que eu estou verificando, os caracteres que eu estou verificando nesse início. E dos três caracteres que eu estou verificando no início da minha cadeia de caracteres, os dois primeiros não importa, pode ser qualquer um. Legal, né? Já o segundo exemplo, lixe os clientes com a terceira letra do nome sendo C. Então, sei lá, a cliente que se chama, sei lá, a arcaico, arcadiano, por exemplo. ARC, arcadiano, então retornaria, né? Ah, então, olha só, um exemplo aqui, nome, like regex, né? Começando os três caracteres que eu estou verificando. Os dois primeiros eu estou usando o ponto, porque não interessa qual que seja, o que importa é o C, beleza? Então, lembrando que aqui, como eu estou usando no começo, é tudo que começa com essas três caracteres, no caso, o que tem o C na terceira posição, o restante ali não interessa. Fácil, né? Escape de caracteres especiais. Então, a gente tem caracteres. Então, eu acabei de falar para vocês que o ponto aqui, ele significa qualquer. Então, significa que ele é um caracteres especiais. E se eu, por exemplo, quisesse listar os clientes ou um registro que terminasse com um ponto, por exemplo. Então, se eu colocar só ponto e e cifrão, não vai dar certo, porque ele vai entender que ponto é qualquer e não vai lá. Então, eu preciso escapar esse caractere especial, que é o ponto, e para a gente fazer isso, a gente faz esse escape com duas barras invertidas, tá? Barras invertidas duplas. Então, nesse exemplo, ó, que eu quero verificar os nomes que tenham um ponto final, nome, regex, entre aspas simples, duas barras para escapar o ponto. Então aqui eu estou escapando, os duas barras significa que é um escape ao ponto. Então o ponto vai se comportar como ponto e não como caractere qualquer. Bacana? Barra vertical. A barra vertical é usada para combinar múltiplas opções, como um operador ou. A consulta só retorna os registros que contenha um termo ou outro. Exemplo: listar clientes cujo nome é Maria ou Ana. Então perceba que agora eu estou fazendo, olha como é que ficou minha condição. Nome regex, Maria, barra vertical, Ana. Perceba que eu não usei o circunflexo no começo e nem usei cifrão no final. Então, para mim, não importa se ele está no final ou se ele está no começo, eu não quero saber. Então, nesse caso, ele vai verificar somente se contém, ele vai verificar se contém Maria ou então, todos os registros, todos os nomes que contiver Ana, independente da posição, pode ser Ana Clara ou Maria Ana, por exemplo, vai retornar, certo? Né? Então, pô, a Maria da Silva vai retornar, o João Maria vai retornar, a Ana da Silva vai retornar, sei lá, a Sebastiana Ana vai retornar, beleza?
Então, uma barra vertical significa ou. Então, quando eu quero verificar dois termos, tá bom? Parênteses. Agrupamento de expressões. Os parênteses servem para a gente agrupar termos durante a construção de uma expressão regular. Então, aqui presta atenção que essa parte é muito importante. Então, olha só, liste clientes cujo nome agora começa com Maria ou Ana. Então, olha só, o exercício anterior, eu estava querendo que ele me retornasse Maria, que tivesse contido Maria ou Ana, não interessasse se começava ou não. No exemplo agora, eu quero que ele retorne quando começa com Ana ou Maria. Nesse caso, eu preciso agrupar esses dois termos para eu usar o começo. Então, o que que eu estou dizendo aqui para ele? Ó? Então, devido ao uso do ou, sem o parênteses, a expressão entende que o termo será contido. Então, o que acontece? Se eu não, mesmo se eu vier aqui, nesse exemplo anterior, e se eu colocar aqui, né, circunflexo, Ana, né, barra ou Ana, então o que vai acontecer? Ele não vai retornar corretamente. É que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, olha só esse exemplo. Tenho aqui o banco de dados que eu falei para vocês, certo? Então aqui eu tenho o exemplo, tá? O exemplo do regex com a barra vertical, né? Com o ou, tá? Então, olha só. Então, select o nome, que eu select, né? Então, ó, Maria ou Ana. Então, se eu retornar aqui na base de dados, ele vai me retornar todos os nomes que contenham ou a Maria, então agora a Maria, ó, ou Ana. Então, ele retornou aqui a Letícia Ana, a Rafaela Fabi Ana, né? Show de bola. Agora, se eu vier aqui, por exemplo, e colocar o joguinho, o sinalzinho, o circunflexo, né, no comecinho e mandar executar, olha só o que acontece. Não muda nada. Então ele não entendeu que eu quero fazer retornar somente aqueles que começam com a Maria, tá? Então, só vai dar certo, ó, se eu vim aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui no comecinho, eu teria que colocar nos dois lados, ó, nos dois termos. Então, ele vai começar com a Maria ou começar com a Ana. Então, eu teria que repetir o circunflexo aqui para Maria e para Ana, certo? Então, ele considera esse aqui um termo e esse aqui um outro termo. Então, como é que faz para eu agrupar? O grupamento aqui vai servir para eu dar o efeito que eu quero de porcentagem para desculpa, porcentagem não, o efeito de circunflexo para os dois termos de uma vez só. Para eu fazer isso, o que que eu faço? Ó, eu agrupo os dois termos, ó, certo? Então agora ele vai entender esses dois termos como um grupo. Então ele vai entender que isso aqui é o Maria e Ana. Então agora eu coloco o circunflexozinho aqui por fora, ó, e ele vai ter aquele efeito. Então um circunflexo só vai servir para o que tiver dentro do grupo. E o que está dentro do grupo é Maria ou Ana. Bacana? Então aqui as duas formas estariam corretas, né? Ou eu posso agrupar Maria e Ana e fazer aqui o exemplo, fazer um circunflexo só. Ou então eu poderia então tirar o agrupamento e aí colocar, né, um circunflexo ali de começo para cada um dos dois, teria exatamente o mesmo efeito. Show de bola? Legal, né? Então, agrupamento é isso. Colchetes, grupo de caracteres. Que lá era agrupamento, né? Agrupamento de expressão, na verdade, né? Agora aqui é um grupo de caracteres. Então, os colchetes são usados para definir um grupo de caracteres a ser verificado dentro da expressão regular. Dentro dos colchetes, o grupo, os caracteres especiais, como ponto, parênteses, não precisa de escape com ou barra barra. Então, preste atenção nisso. Então, quando eu usar um caractere especial, né, que significa o ponto, por exemplo, né, ou usar até mesmo, por exemplo, um parênteses, por exemplo, né? Usar esses caracteres que são as expressões dentro do colchete, eles não precisam de escape. Então, olha só esse exemplo legal. Liste os clientes cujo nome contém a letra A ou B. Então, como é que faço isso? Eu posso, então, jogar os dois dentro de um colchete. Eu crio também um grupo, tá vendo? Então, eu criei um grupo aqui de dois caracteres, ó. Então, ele vai verificar tudo que tem A ou então B. Legal?
Isso aqui seria o mesmo efeito, né? Eu poderia fazer esse mesmo efeito também. Vamos ver, vou colocar aqui para vocês verem. Então, olha só, tudo que vai então, fazer aqui o exemplo, tudo que vai então começar com A ou B. Começar com A, né? Que contém A ou B. Então, aqui eu dentro do colchete, ó, opa, olha só. Então, tudo que tem A ou B, então ele retornou o Bernardo, a Lúcia, o Pietro, a Eloá, beleza? Então, aqui eu estou agrupando. Se eu colocar só AB, o que que ele vai entender? Tudo que contém AB junto, entenderam? Então, para eu ter aquele mesmo efeito, então ele retornou aqui, ó, a Fabiana, porque deve ter uma AB, que é AB na Fabiana. Então, qual que eu teria que fazer aqui? A ou a barra, né? A barra vertical, B. Aí sim ele teria aquele mesmo efeito. Então, o A ou o B. Então, ou eu faço assim, A ou B, ou eu posso então colocar os dois dentro de um grupo, que são os colchetes, A e B. Bacana? Outro exemplo, liste os clientes cujo nome começa com os nomes que começam com a letra A, B ou C, beleza? Então aqui seria a mesma ideia que a gente fez para Maria, né? Só que agora, olha só, eu consigo fazer isso dentro do colchete, olha só. Então agora eu começo a fazer A, porque agora esse meu sinal de começo vai valer para todo esse meu grupo, beleza? Então, dentro desse meu grupo, tudo que começa com A, com B ou com C. Bacana? Então, eu posso fazer assim, tem um efeito, ou eu poderia fazer A, B ou C. Tá vendo? Ó, os dois tem exatamente o mesmo efeito. Só que esse aqui é uma forma de fazer, com os colchetes, com um grupinho de três caracteres, tudo que contém A, B ou C. E aqui eu estou dizendo A ou B ou C. Então talvez seja mais a questão de como criar a expressão, como é que você traduz ela na sua cabeça e assim por diante. Ou ainda teria como a gente fazer assim, né? A, e a gente não faz o grupinho aqui. A começa com B, e tudo que começa com C. Tá lá. Então, três expressões que chegam ao mesmo lugar, só que com três formas diferentes de fazer. Ou eu faço assim, começa com A, começa com B, começa com C. Eu faço um grupo, A ou B ou C, ou faço aqui um agrupamento de caracteres A, B e C. Bacana? Show de bola. Negação. A negação, ou seja, o circunflexo dentro dos colchetes, dentro dos grupos, eles servem para negar o que está dentro do grupo. Então aqui já é uma coisa que você só vai fazer isso, como você vai conseguir fazer isso usando os colchetes, né? Então olha só, liste os clientes cujo nome não começa com a letra A, B ou C. Então, olha só, eu coloco colchete dentro, no começo aqui, dentro dentro dos colchetes, no começo da minha lista de caracteres, e ele vai entender que isso é uma negação. Então, ele vai fazer a verificação e ele vai trazer tudo que não começa com A, com B ou com C. Então, se eu faço aqui, ó, por exemplo, ó, ele vai retornar outros registros que não comecem com A ou com B ou com C. Bacana? Traço. O traço ele é usado dentro dos colchetes para definir intervalos de caracteres. Então, olha outra coisa legal que a gente consegue fazer com os colchetes. Liste produtos cujo o código contém pelo menos o número entre 1 e 5. Então, olha só, select ID do produto, onde o ID do produto, aí esse aqui é um exemplo já usando um int, por exemplo, tá? Dentro desse banco de dados, esse ID ele é um int. ID regex de 1 até 5, ou seja, todo produto que tiver o código de 1 até 5, ele vai ser retornado, tá? Outro exemplo, liste clientes cujo o nome começa com a letra entre A e D.
Então aqui o traço aqui dentro ele vai ser como se fosse uma espécie de between, né? O between a gente não faz de um número até o tal número, né? Que é um intervalo. Aqui vai ter o mesmo efeito. Então olha só, começa com a letra A até o D. Então ele vai pegar o A, o B, o C e o D, porque eu estou usando o tracinho, ele entende que é entre. Se eu não tivesse esse tracinho, se eu colocasse somente A e D, ele entenderia que tudo que começa com A ou então que começa com D. Como eu coloquei tracinho, é A, B e C. Então é intervalo, é como se fosse uma espécie de between. Chaves, tá? Com ocorrência. As chaves no quantificador n, ela é utilizada em expressões regulares para especificar exatamente um número de ocorrências de um caractere ou um grupo. Para delimitar exatamente ao número do quantificador, é preciso delimitar o início e o fim da expressão. Então, isso aqui é muito importante. Então, quando eu quero fazer uma verificação de um grupo que tem exatamente aquele número de caracteres, que eu vou colocar no meu quantificador, eu preciso delimitar o início e o fim. Então, o início com o circunflexo e o final com o cifrão. Exemplos de grupos com o colchete. Liste produtos com 3 dígitos. Olha aqui que legal. Então, eu quero que ele vai me listar produtos que tenham 3 dígitos. Beleza? Então, nesse exemplo, olha só. Select ID do produto, onde o ID é regex. Olha só. Ele vai ser, eu quero que ele verifique somente se tem números de 0 a 9, então tudo número de 0 a 9, então a gente coloca isso aqui para garantir, né, que ele vai retornar números de 0 a 9. Eu poderia delimitar isso, eu poderia colocar de 0 a 5, por exemplo, então ele retornaria só os números de 0 a 5, por exemplo. Então aqui eu coloquei para ele retornar tudo que tem de 0 a 9 com 3 dígitos. Como eu quero que ele retorne tudo que o ID com exatamente 3 dígitos, então eu tenho que delimitar o início e o fim. Deixa eu pegar esse exemplo aqui para vocês verem no nosso banco, para vocês verem que interessante esse exemplo. Deixa eu colar ele aqui. Vamos lá. Então, olha só, nesse meu exemplo, olha só, aqui, então, ele vai fazer uma verificação no meu ID e ele vai me retornar tudo que tem 3 dígitos. Ele não retornou por quê? Porque possivelmente ele não tem nenhum no ID com 3 dígitos. Vamos ver se ele tem com dois. Olha lá, retornou. Por quê? Então, nesse banco de dados, possivelmente eu só tenho registros, eu não tenho mais de 100, né, registros. Se eu colocasse um, por exemplo, olha lá, ele me retornou os IDs de 1 até 9, ou seja, que tem apenas um dígito. Entenderam a ideia? Se eu não delimito o final, olha só o que acontece. Olha, se eu não delimito o final, só o começo, ele me retorna o 10. Ou seja, ele não verificou para mim certinho, tá? O tamanho exato. Então, sempre que eu quiser ver o tamanho exato de uma listagem de caracteres, eu tenho que delimitar o início e fim. Não posso esquecer dessa parte. Beleza? Então, aqui um outro exemplo. Liste clientes com exatamente 10 letras no nome, incluindo o espaço. Então, olha só, nome, regex, delimitei o início e o fim. Então, ele vai retornar todos os clientes que têm letras de A a Z. Então, aqui é uma garantia também que eu estou colocando para ele, que ele vai me retornar tudo que tem de A a Z e um espaço, tá vendo? Tá vendo que tem um espaçozinho aqui, ó? Então, A, tracinho Z e espaço. Então, tudo que tiver caracteres de A até Z e também um espaço, ele vai me retornar. Aí eu pergunto, se tiver um nome que tem um ponto, ele vai retornar? Não, porque não está previsto ele retornar um caracteres que não ou esteja espaço ou esteja de A a Z. Perceberam a ideia? Então aqui, ó, 10. Então se eu, vamos fazer aqui vamos estar aqui no Arquibank, a gente fazer um teste. Então olha só, agora o segundo, olha, ele vai me retornar aqui o John Smith. Então o John Smith, eu tenho 1, 2, 3, 4, né? 5 com espaço, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu, por exemplo, mudar para 11, ó, ele já me retorna outro registro, que é a Carla, que deve ter 11. Se eu mudar para 12, ele vai me retornar essa daqui, 13. Então, e assim por diante. Então, ele verifica. Olha só, vamos voltar aqui no 10 de novo.
que é o John Smith, certo? Ele está verificando tudo que tem letra e espaço. Se eu tiro o espaço, olha, da minha jogada, ele não me retornou nada. Por quê? Porque ele não achou nenhum nome, certo? Que não tem espaço que tenha 10 caracteres. Entenderam? Então, se eu quero que ele verifique o espaço dentro do grupo, eu preciso colocar o espaço, certo? Se eu quisesse um caractere com ponto, eu tinha que colocar o ponto. Se fosse com traço, eu tinha que colocar o traço, e assim por diante. Bacana? Quantificador com pelo menos N ocorrências. Esse, pelo menos, o quantificador, você consegue verificar um número exato, ou um número a partir de um número, ou um intervalo de um número. Então, olha só, as chaves como quantificador N é utilizada em expressões, a gente já falou sobre isso, caso não seja delimitado início e fim, né, tem o mesmo efeito sem a vírgula. Então, olha só, listar os produtos com pelo menos dois dígitos. Pelo menos dois dígitos. Então, aqui ele vai pegar, olha só, tudo que tem de 0 a 9, 2, vírgula. Tem? Então, o quantificador está 2 e vírgula. Então, ele vai pegar tudo exatamente 2, não, tudo a partir de 2. Bacana? Olha só, listar os nomes com pelo menos 11 caracteres. Nome, certo? A a Z, a partir de 11 caracteres. Agora, eu posso fazer um intervalo de um número até outro. Então, olha só, eu posso pegar aqui, olha, liste os nomes com exatamente de 3 a 10 caracteres. Então, 3,10. Liste códigos com os de 2 a 3 caracteres. 2 a 3. Entende? Então, eu posso colocar ou 2 ou a partir de 2 ou de 2 até um outro intervalo. Beleza? Aqui um outro exemplo, liste valores de produtos com números inteiros, sem casa decimal. O exemplo 2. Então, tudo que tem exatamente um dígito, igual a gente acabou de fazer nesse exemplo aqui no MySQL, né? Esse outro exemplo, liste os valores de produtos com o número e casa decimal com dois dígitos, tá? Então, olha só que interessante. Eu quero, por exemplo, 22,22. Então, eu quero o número e a casa decimal com dois dígitos cada um. Olha que expressão. Então, eu delimitei o início e fim, que eu quero exatamente aquele valor. Então, eu vou fazer, olha só, uma verificação para o primeiro conjunto de números. Então, o primeiro conjunto de números vai ser de 0, ele vai aceitar de 0 a 9 e vai ter exatamente 2. Depois, certo? Ó, depois, lembra que está fora do colchete, eu vou usar o ponto. Então, como agora o ponto está fora do colchete, eu tenho que escapar ele para ele entender que é ponto, né? Então, duas barras para escapar, ponto. E agora, os dígitos da casa decimal. Então, mais uma verificação de dígitos de 0 a 9. E agora que tem exatamente duas casas decimais. Bacana essa verificação, né? Então, aqui eu posso verificar, né, dois conjuntos de números separados. Então, isso é expressão. Eu vou montando as expressões conforme a minha necessidade. Beleza? Aqui um outro exemplo, ó, liste valores de produtos com um dígito no número e dois dígitos na casa decimal. Exemplo, 2 e 22. Então, olha só, aqui eu vou colocar um número antes do ponto, né? Depois ponto, e aí a segunda verificação da numeração. Beleza? Por padrão, a gente, quando vai criar expressões regulares, quando eu estou verificando ou um número ou verificando uma cadeia de letras, é muito comum de colocar essa verificação que ele retorne só letras ou números, tá bom? É muito comum. E quando eu quero que ele, se for alfanumérico, eu coloco os dois, tipo 0-9, e já juntinho eu coloco de A-Z. Então ele verifica se tem números ou letras, tá? Falamos sobre isso. Existem outros quantificadores, tá? Que a gente usa também, além da quantidade, tá? Então a gente usa o quantificador asterisco, ele vai verificar se tem zero ou mais, o mais ele verifica um ou mais, e o interrogação zero ou um. Exemplo,
Então, o que ele vai verificar se o nome contém o A. A, e eu vou colocar aqui um quantificador asterisco. Então, ele vai verificar se tem nenhum A, então ele vai retornar se tem nenhum A ou vários As. Então, ele vai retornar nenhum A, um A, dois A, três A, quatro A, cinco A, assim por diante. Então, o asterisco ele verifica que se tem zero daquela cadeia que eu estou verificando ou qualquer um. O mais, ele vai verificar se tem pelo menos um daquela cadeia que eu estou verificando, que no caso aqui é o A. Então, ele não vai me retornar, só vai me retornar os edis que tenham pelo menos um A. Um A, dois A, três A, quatro A e assim por diante. E o interrogação, ele é usado quando eu quero verificar ou zero ou apenas um. Então, aqui no caso, ó, A, interrogação. Então, ele vai retornar aquilo que não tem o caractere que eu estou verificando, que é o A, e vai me retornar o que tem pelo menos um A, certo? Então, esses são os quantificadores ali que a gente utiliza dentro das expressões regulares. Além desse do número, que é o mais comum, a gente usa também asterisco, o mais e o interrogação. Beleza? É muito comum você ver aí expressões regulares usando mais, tá? Tem quantificador mais também para ele retornar pelo menos um. Combinações de padrões e quantificadores. Então, como eu falei, as expressões são usadas para a gente fazer validações e verificações, tá? Então, a gente consegue, os operadores são esses que eu mostrei, e aí a gente consegue misturar eles agora. Por exemplo, olha só que legal. Liste todos os e-mails válidos, seguindo o padrão nome, então vai ter um nome do e-mail, arroba, domínio, que seria Gmail, Hotmail, ponto com. Então, ele quer verificar o e-mail que tem exatamente esse padrão. Então, como é que seria uma expressão regular para fazer essa verificação? Então, olha só, ele vai fazer uma verificação antes, ó, tá, o arroba tá aqui, certo? Então, antes do arroba, ele vai fazer uma verificação que vai aceitar qualquer letras, porque e-mail, né, aceita número, então ele vai verificar se vai, ele vai aceitar que tenha letras e de A a Z, números de 0 a 9. Ele vai aceitar o caractere traço, underline e o ponto. Por que que eu não estou escapando o ponto aqui? Porque estou fazendo dentro do colchete, estou fazendo usando um recurso de agrupamento. Show de bola? Então, tudo que tiver de caracteres de A até Z, de 0 até 9, que tenha o traço, ou então o underline, ou então um ponto, ele vai me retornar. Quantos caracteres tem que ter? Pelo menos um, né? Então, pelo menos um, ó, pelo menos um caractere. Show, né? Aí, depois disso, vem uma arroba. E aí, agora, vamos ver a parte do domínio aqui, ó. Então, o domínio é uma nova verificação. Agora ele vai verificar se o domínio vai ter de A a Z e de 0 a 9. Nem sei se o domínio aceita número. Se não aceita, se você não, se a sua regra fosse para que o domínio não tivesse aceitado números, você tiraria o 0 a 9 aqui, certo? Ele vai aceitar traço no nome do domínio e ponto. Ah, se eu tiver um domínio com underline, ele vai retornar? Não, porque eu não previ o underline aqui, certo? Quantos caracteres ele tem que ter? A partir de dois. Então, aqui no caso do domínio, ele tem que ter pelo menos dois. Ponto, barra, barra, ponto. Por que que aqui eu escapei o ponto? Porque o ponto aqui está fora de colchete, ó. Ele está fora de nenhum, ele não está dentro de nenhum colchete. Então, como não está dentro de colchete, eu coloquei ele barra, barra para ele considerar o ponto mesmo. E depois aqui, no final, eu teria de A a Z, né? E a partir de um. Legal, né? Olha só que bacana. Então vamos aqui a esse exemplo novamente, agora usando aqui o nosso MySQL. Beleza? Deixa eu abrir aqui uma guia nova. Olha só. Então aqui eu tenho, opa, aqui a verificação de e-mail, certo? Então olha só. Então ele retornou todos os e-mails desse padrão, beleza? Olha, tá vendo que ele retornou aqui o Bernardo underline? Ó, se eu tirar o underline, ó, ah, o underline ainda ele ainda retornou porque ele está cumprindo alguma regra aqui, tá?
Vamos delimitar agora, vamos colocar aqui delimitação no começo, no final, e agora eu vou colocar um número específico aqui, de 2. Ó, que legal. Então, aqui agora, ó, eu coloquei a delimitação no início e no final e pedi para ele retornar o que tivesse depois do ponto somente dois caracteres. Então, ele retornou novais.me, certo? Mas se tem alguém com um, não tem. Com três, tem um monte, né? Com quatro, não tem. A maioria aqui é ponto três, certo? Então, aqui é um exemplo para a gente poder ali, fazer ali a verificação. Ah, tá. Entendi aqui, lembrei. Por que que com aquela hora eu coloquei, eu tirei o underline mesmo assim ele retornou? Porque eu não estava delimitando o início e fim, tá? Quando eu quero que ele faça a verificação exatamente naqueles caracteres que eu estou trazendo para ele, eu preciso delimitar o início e o fim, beleza? Ó, então aqui ó, tá o underline, ó, se eu tirar o underline, não foi retornado. Se eu tirar agora o ponto, ó, o Pedro Ian não vai ser retornado. Se eu tirar o traço, ó, a Eloá não vai ser retornada, beleza? Então, se eu quero, quando eu quero fazer essas verificações, que ele verifique exatamente essa cadeia de caracteres que está aqui dentro, então é recomendado sempre a gente delimita o início e o final. Fechou? E aqui, então, voltando, aqui um outro exemplo para vocês, agora um padrão de telefone, né? Então, olha só, barra, barra. Por que que eu escapei a barra aqui? Porque eu tenho essa duas barras duplas aqui escapando o parênteses? Porque o parênteses é caractere especial para fazer grupo. Então aqui eu escapei o caractere, o parênteses. Então aqui eu quero verificar telefones com dois dígitos, tá? Agora o espaço, espaço. Aqui agora a nova verificação de 4 a 5 dígitos, porque telefone tem 5, né? Celular tem 5 e telefone residencial tem 4, de 4 a 5 aqui na segunda casa, traço, e aqui a segunda casa com 4 caracteres. Legal, né? Então, aqui um exercíciozinho para quem quiser se testar, tá bom? Nesse banco de dados aí do cinema ou em algum outro banco de dados, pode pedir para o banco chat ETP se você quiser gerar um banco de dados para você, e aí vocês podem fazer esses testes aí. Olha só, a gente mostrou aqui no exemplo. Bacana? Então, essa é a aula de hoje. Acabei de colocar aqui meu e-mail para vocês. Quem quiser entrar em contato e pegar e solicitar ali a apresentação, meu e-mail é esse: jackson.henrique@if.edu.br. Fechou? Então, é isso aí. Obrigado pela aula de hoje e espero que tenha ajudado vocês aí na busca para ser um ótimo programador de banco de dados. Valeu, até mais.